gostaria de começar dando aqui primeiro a questão dos direitos autorais, né? Então, esse material que eu vou trabalhar aqui, a autoria é do Magno T.M. Silva e do Flávio R.M. Pavan. Ele é um artigo de 2015, mas que eu achei bastante interessante a forma com que ele trata a questão do circuito de primeira ordem, ou dos circuitos de primeira ordem, tá? E o que é interessante, o que eu quero chamar a atenção da minha turma de engenharia é para o tratamento matemático que é necessário para se fazer uma análise de transitório, ok? Notem o seguinte: nós temos já consolidado o estudo por análise fasorial. O que é que a gente tem que lembrar da análise fasorial? A análise fasorial, ela é relativamente simples, e vocês vão entender por que eu estou falando que ela é relativamente simples quando a gente começar a estudar esse artigo aqui. E só que ela é uma análise parcial daquilo que nós desejamos estudar quando estamos analisando um circuito elétrico. Por que ela é parcial? Porque ela só funciona em regime permanente ou estado estacionário. Ou seja, depois que todos os sinais de tensão e corrente eles se acomodam para um valor, que a gente chama, inclusive tem um teorema chamado teorema do valor final, quando eles se acomodam para aquele valor que eles devem atingir depois de tantas constantes de tempo, é que a análise fasorial faz sentido. Agora, quando eu starto o funcionamento de um circuito elétrico, existe um período de tempo, de algumas constantes de tempo, em que os sinais não estão tendendo a um valor que é o valor final para aquele sinal. Por exemplo, a corrente em cima de um determinado capacitor, ela ainda não atingiu o seu valor final no transitório. Acho que vocês vão concordar comigo que quando você conversa com pessoas mais antigas e pessoas que são leigas, né, não estão aí na área da engenharia. A minha avó, por exemplo, eu vou usar de exemplo a minha avó, que ela dizia sabiamente assim: olha, faltou energia, então você tira tudo das tomadas, porque quando a energia voltar, pode ser que os aparelhos queimem. Ela falava assim, né, com a sua sabedoria, sem ter formação em engenharia. Pois bem, ela já tinha a sabedoria de saber o seguinte: quando o sinal de tensão e corrente voltam, eles voltam não na sua normalidade. Quando eu falo na sua normalidade, é justamente esse valor que ele atinge lá no equilíbrio, depois de tantas constantes de tempo. Eu estou falando em constante de tempo aqui, mas, por exemplo, num circuito RC, num circuito resistivo capacitivo, o produto da resistência equivalente pela capacitância equivalente, ou seja, os tantos ohms pelos tantos faradays, esse produto me dá o tempo, chamado constante de tempo. Então, depois de tantas constantes de tempo, e aí eu não falei quantas, porque a literatura fica meio dividida, mas depois de tantas constantes de tempo é que esses sinais de tensão e corrente eles se acomodam para um valor, que é o valor que a gente tem como sendo o valor lá no regime permanente ou no estado estacionário. Ou seja, entre o tempo zero e o regime permanente ou estado estacionário, existe uma região temporal que a gente chama, que é justamente o transitório. Só que, como nós não podemos usar a ferramenta dos fasores para fazer esse estudo, a gente acaba tendo que modelar os circuitos elétricos fazendo uso das equações diferenciais. Por quê? Bom, aí vocês já devem ter visto em algum conteúdo da física que quando eu modelo dentro de um circuito elétrico um indutor, a equação da corrente ou da tensão sobre o indutor tem uma parcela integral ou diferencial. A mesma coisa acontecendo com o capacitor.
E quando eu junto essas coisas em um sistema elétrico, eu vou ter o que a gente chama de equação diferencial. É o que nós vamos ver aqui, que está bem redigido aqui nesse artigo. Então, o porquê da análise do transitório, porque no campo fasorial a gente não consegue fazer essa análise. O que é o transitório? É o intervalo de tempo entre o início do funcionamento do circuito e aquilo que a gente chama de regime permanente, que pode ser tratado tranquilamente pela ferramenta dos fasores. Beleza? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo justamente para contextualizar o porquê que nós vamos ver o que nós vamos ver, certo? Então, e certamente, eu acredito, apostaria meus bitcoins de que a gente vai achar a simbologia do que nós vamos tratar agora mais complexa do que aquele dos fasores, apesar de que quando a gente começou a ver fasores, muita gente se assusta com a questão da notação do número complexo. Então ali já é um degrau. Então quando você chega nos fasores, você já alcançou um degrau no conhecimento da análise de circuitos elétricos. Agora você vai alcançar outro degrau, beleza? Então vamos lá, qualquer pergunta, lancem aí para mim que aí eu paro a aula e tento explicar, tá bom? Então, aqui os autores fizeram uma introdução, eles colocaram um circuito que a gente está vendo aí, é um circuito RL, não é? Que tem a sua constante de tempo. E o que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer a leitura desse artigo junto com vocês para a gente ir topando em determinados pontos aqui, que no nosso livro-texto do Sádico também tem textos equivalentes a esse. Mas eu quis pegar o extrato para que depois vocês aprofundassem. Aí nós estamos vendo uma fonte de tensão, ES de T. Nós estamos vendo uma queda de tensão sobre o resistor R, que é a queda de tensão VR. Uma corrente que atravessa esse resistor e que ela é a responsável por essa queda de tensão. Essa mesma corrente está atravessando o indutor, porque o circuito é série, está provocando sobre o indutor a queda de tensão VL e aí a gente fecha a malha. Então, acredito eu que nessa altura do campeonato todo mundo entende o que é uma malha fechada e por que o componente resistor e o componente indutor estão em série. Ou seja, tem a mesma corrente de T aí passando por sobre, né, os dois. Então ele fala o seguinte, ó, em geral um circuito de primeira ordem tem um único elemento armazenador de energia. Poderia ser um RC. Aqui ele optou, né, os autores optaram por um RL. Um capacitor ou um indutor. E é descrito por uma equação diferencial de primeira ordem. Então, por isso que a gente começa pelos circuitos de primeira ordem. Por quê? Porque a equação diferencial que o modela é uma equação diferencial de primeira ordem, portanto, de complexidade menor do que aquelas equações diferenciais de ordens maiores. Tá? Então, ele tem a coeficiente ordinária, linear e com coeficientes constantes. Considere, por exemplo, o circuito RL série alimentado por um gerador ideal de tensão e com condição de que no início a corrente era I0. Então, ó, eu tenho um valor inicial para essa corrente. Essa corrente já existia no tempo igual a zero. E depois eu quero mostrar umas figurinhas que fazem com que a gente entenda como é que uma corrente já existia no tempo igual a zero. Beleza. Então, ele fala o seguinte, se a gente for estruturar a análise pela lei das malhas de Kirchhoff, nós vamos fazer que o somatório das quedas de tensão, VR e VL, tem que ser igual à tensão da fonte. Por quê? Porque eu não tenho ali circuitos ativos que fazem com que apareça energia. Ou a energia é dissipada em cima do resistor, ou ela é armazenada em cima do indutor. Eu não tenho ali um transistor, por exemplo, que vai fazer uma transformação dessa energia, vai gerar energia, quer dizer, eu não tenho nada ativo dentro desse circuito. E aí é que vem o pulo do gato. Qual é o formato da tensão em cima de um indutor que está sendo atravessado por uma corrente I? Então notem que é o produto da indutância vezes a derivada dessa corrente. É por isso que a gente comenta que o indutor ele não impede a passagem de corrente. Quem tem esse papel é o resistor. É tanto que se a gente colocar um resistor infinito, que seria o circuito aberto, eu não teria corrente no circuito, né? O indutor ele tem o papel de frear a variação do valor de corrente. Então,
Essa corrente de T, ela é uma corrente que não precisa ser constante, ela pode ser uma corrente alternada, por exemplo. Aliás, só faz sentido trabalhar com o indutor com corrente alternada. E eu tenho lá a corrente alternada, uma senoide, e esse indutor freando as subidas e descidas do valor dessa corrente. Então imagina um seno e imagina esse seno sendo freado, né? Beleza. Então a equação que eu tenho para modelar essa malha seria LDI dt mais RI de T, lógico, e a queda de tensão sobre o resistor, e isso é igual à tensão da fonte. Beleza. Aí agora vira álgebra. Se eu dividir todo mundo por L, então eu vou ter DI dt mais R sobre L, I de T, igual a 1 sobre L, a fonte que a gente tem lá, ES de T. Então, o que é que acontece? Essa equação 2 é exatamente uma equação diferencial de primeira ordem. Note que eu tenho somente uma parcela que tem um termo diferencial, que é o DI de T dt, e esse termo diferencial está elevado a 1. Eu tenho a primeira derivada da corrente, eu não tenho a segunda. Quando que vai aparecer a segunda? Bom, por exemplo, numa associação de um circuito RLC. Se eu tenho dois armazenadores e uma resistência, eu tenho normalmente uma equação diferencial de segunda ordem. E mais, essa equação ela tem os seus coeficientes sendo números, sendo constantes. Por quê? O R e o L não mudam de valor no funcionamento do circuito. Portanto, a razão R sobre L também é constante. O 1 sobre L da mesma forma, já que L não muda o valor, né? L não é variável, então eu também tenho o coeficiente lá, né? Também como sendo um coeficiente constante. Então, essa é a característica que nós temos no modelamento de um circuito de primeira ordem. Okay?